Essa questão que nós vamos ver agora também caiu no 20º Exame de Ordem Unificado de 2016 da OAB. Vamos ver então a proposta da questão. O Estado alfa institui, por meio de lei complementar, uma taxa de prestação de serviços públicos. Vamos realçar aqui alguns pontos, então, antes de nós prosseguirmos com a leitura. Então, aqui foi instituído, segundo a questão, uma taxa por um Estado membro, né? E o tipo de norma jurídica utilizada aqui é a lei complementar. Então, voltando ao começo, o Estado alfa institui, por meio de lei complementar, uma taxa pela prestação de serviço público específico e divisível. Posteriormente, a alíquota e a base de cálculo da taxa vem a ser modificada por meio de lei ordinária, ok? Então, foi instituído por lei complementar, mas modificada por lei ordinária, que as mantém em patamares compatíveis com a natureza do tributo e do serviço público prestado. Então, agora, ele pergunta se a lei ordinária né? Em questão como que ela... e coloca algumas proposições aqui. A primeira proposição da letra A diz que a lei complementar é integralmente inválida, pois lei ordinária não pode alterar lei complementar. Ora, essa primeira afirmação não é totalmente correta. Na verdade, existe, segundo a doutrina e segundo a jurisprudência do STF, existe dois tipos de leis complementares. Você vai encontrar as leis complementares materiais e leis complementares formais, ou se você preferir, assuntos de lei complementar materiais e assuntos de lei complementar formais, né? Isso tem a ver com o seguinte: são assuntos que são tratados por lei complementar e deveriam ser tratados por lei ordinária, uma situação como a que nós temos na questão. Para instituir taxas, para tratar de taxas, não é necessária a instituição através de lei complementar, segundo a Constituição Federal de 88. Basta uma lei ordinária para fazer isso. Por isso, a instituição de taxas e também a previsão das suas alíquotas e bases de cálculo é uma matéria que tradicionalmente é da lei ordinária. No caso concreto aqui, entretanto, extraordinariamente, e não nos cabe perquirir por quê, o Estado optou pelo uso da lei complementar. Mas ele optou pela lei complementar sem necessidade, sem haver uma obrigação por parte da Constituição de fazê-lo. Então, nesse caso, a lei complementar que nós temos aqui ela é do tipo formal, porque ela é uma lei complementar formalmente, mas ela trata de matéria de lei ordinária. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando isso acontecer, a alteração das disposições da lei complementar pode ser feita por lei ordinária. Por isso, a letra A não é verdadeira, ela está em dissonância com a jurisprudência do STF. A letra B afirma que a lei seria parcialmente válida apenas no que concerne a alteração da base de cálculo, pois a modificação da alíquota só seria possível por meio de lei complementar. Não, na verdade, ambos os assuntos, no que tange a taxas, pode ser alterado, porque a Constituição, no artigo 146, ela só exige lei complementar para alíquotas e base de cálculo para impostos. As taxas, elas não é exigido pela Constituição que a alteração seja por lei complementar. Então a letra B também não é verdadeira quando diz que as alíquotas devem ser alteradas por lei complementar. A letra C propõe que seria parcialmente válida esta alteração apenas no que concerne a alteração da alíquota, pois a modificação da base de cálculo só seria possível por meio de lei complementar. Padece do mesmo vício anterior, só que ao contrário, né? Então, restou para nós a letra D. Ela é integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei complementar. É isso mesmo, né? É uma matéria que é de lei ordinária.